Agora há pouco, na nossa sala aqui ao lado, foi feito o sorteio para ver qual dos candidatos falaria primeiro e o segundo. São duas chapas que concorrem esse ano na eleição do Simuca. E comigo eu estou com o Carlos Roberto Centeno Rodrigues, conhecido como Carlinho. O Carlinho é o funcionário da prefeitura desde 2006. Já passou pelos bombeiros, já passou pela como operário e hoje trabalha no abrigo. E ele se propôs a entrar nessa eleição como candidato a presidente, junto com outros colegas, montaram uma série de propostas e dessas propostas, então, nós vamos conversar. Nós teremos no total de 20 minutos para bater um papo com o Carlinhos. Vou fazer esse controle aqui no cronômetro e que a gente possa, ao longo desses 20 minutos, extrair uma boa parte aí das propostas que ele e os seus colegas estão se propondo para para a nova chapa que diz vamos renovar com experiência. Carlinho Tempo, muito bom dia, como é que vai? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os servidores, nossos colegas, né? E a nossa comunidade em geral, né? Quero especialmente mandar um abraço, né? E a minha consideração a todas as mulheres, né? E principalmente, né, as mulheres que compõem a nossa chapa. Essas mulheres que até hoje mantiveram o sindicato na posição que ele está hoje, representa não só para a nossa comunidade camaquense, não só para o nosso servidor, mas assim como um todo, reconhecimento regional, né, a nível estadual e também a nível nacional, porque a nossa presidenta agora ela foi alçada a voos maiores e eu posso dizer com satisfação, né, ela faz parte hoje tanto da direção da confederação como da federação da Central dos Trabalhadores do Brasil. Que coisa boa. Bom, o Carlinhos tem uma experiência já há bastante tempo, já passou pelo sindicato, noutra função no sindicato, né, dos municipários, né, Carlinhos? Isso. E tu é funcionário concursado da prefeitura desde 2006. Então tu já esteve dos dois lados do balcão, como funcionário e como dirigente. Exatamente. E como é que tu vê o papel do sindicato na vida do servidor, hein? Eu sempre digo uma coisa que eu trago como importante. Imagina qualquer, digamos assim, qualquer cidadão que não tenha uma representatividade. Imagina um servidor público, né, que não tenha à disposição dele, né, um sindicato que possa realmente brigar por aquilo que ele necessita, né, por questões salariais, questões de conhecimento, né, fortalecimento da cognição de cada um deles, né? Sim. Então eu acredito nisso. Porque a prefeitura tem vários tipos de serviços, dos mais distintos, né? Às vezes a gente fala sobre condições de trabalho, falamos sobre equipamento de segurança, falamos sobre transporte, Exato. falamos sobre saúde mental, quer dizer, é um universo, a prefeitura é gigante, né? Fábio, muito bem colocado da tua parte, mas eu tenho um princípio, né, que eu penso acerca de tudo isso que tu falou, né? O sindicato é aquele responsável por tentar, né, diminuir as necessidades nesse sentido, né? Então a nossa luta, ela passa por isso, passa pela questão psicológica do trabalhador, pelas condições de saúde dele. A gente tem uma vasta experiência na saúde e segurança do trabalho, onde a gente já tem formação. Como técnico de enfermagem, eu sou auxiliar de enfermagem desde 1987. E é uma coisa que eu sempre me preocupei, porque administrações, eles não têm problema nenhum em discutir valores, discutir alguns FG, por exemplo, mas quando toca de discutir saúde do trabalhador, isso é um assunto que parece que ninguém quer discutir, né? E a nossa preocupação é essa. E por outro lado, eu posso te afirmar uma coisa, como professor também do curso de segurança do trabalho e de enfermagem. Há 15 anos já eu sou professor dos cursos em algumas instituições aqui da região. As pessoas acham que aquele 40% da insalubridade seria para compor o salário dele, mas aquilo ali, na verdade, ele acaba pagando
pela própria destruição da sua saúde, né? Então, quando se retira, eu sempre falo, né? No momento em que tu tem um ambiente saudável, né? No mínimo, tu tem que chegar na tua casa como tu saiu, né? Com saúde, né? Sem passar por questões de acidentes em locais de trabalho. Então, a nossa preocupação é essa, né? Vocês montaram uma chapa agora e propuseram 10 propostas aqui que eu estou lendo, tá? A primeira sobre convênios educacionais, depois captação para eventos, preparação para concursos, valorização salarial, ampliação do vale alimentação, melhores condições de trabalho, apoio à saúde física e mental, plano de carreira, benefícios e descontos e aposentadoria digna. Vamos tocar em algum desses assuntos aí? Sim, até nosso tempo ele se exaure muito rápido, né, sim. esses 3 primeiros aí eu gostaria de levar concomitantemente, né, que tu tocaste aí, que é a questão dos convênios educacionais. Pela experiência que a gente tem, né, como professor e como cidadão, que graças a Deus a gente tem um bom trânsito entre as pessoas e conhece a nossa capacidade, né? A gente quer trazer para o sindicato, né? E muitas vezes até no particular a gente já conseguiu isso, né? A gente quer trazer uma forma de inserir o nosso servidor, né? Como, no mínimo, com um curso técnico profissionalizante. E eu tenho 4 áreas, né, que a gente pode demandar acerca disso. Sim. Que seriam a área de enfermagem, o técnico de enfermagem, o técnico em edificações, né, o técnico em segurança de trabalho e o técnico em meio ambiente. E a gente já pré-ordenou já umas visitas, já temos conversas avançadas com algumas instituições locais e também instituições de fora, né? A gente já tem uma organização já destinada para que isso possa se perfectibilizar. Sim, o sindicato ser uma porta de apoio para melhoramento da qualificação dos funcionários e até com isso agregar conhecimentos e melhorar até na renda, né? Na renda. E uma das coisas importantes, Fábio, que essas instituições sinalizaram, né? Porque sinalizaram com o parcelamento e um desconto em torno de 60% a 70% nesses cursos, né? Sim. E isso, agora com a regularização do TecBiz, eles têm o interesse de usar o TecBiz como essa forma de recepção, né? Sim. E falo também acerca que a gente colocou aí a formação rápida, né? E eu tenho um exemplo prático. A rádio sempre participa dos eventos aqui na cidade e já deve ter encontrado ali algumas pessoas ali que cuidam da prevenção dos eventos, né? As brigadas de emergência e incêndio. Deve ter me encontrado e encontrado alguns colegas. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje nós somos proficientes, né? Temos proficiência na formação de combate a PH, né? Combate e formação de brigada de emergência e incêndio. São cursos que têm uma duração mínima de 5 horas e no máximo de 20 horas. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que vocês me encontraram em alguns eventos aí, que a comunidade toda pode ver, a gente ali com um fardamento cinza ali, a gente certificou eles, né? E são 2, agora na festa da Santa Alta estávamos entre 3, né? 4, né? Na verdade, sendo que eu, funcionário público, né? 2 deles, ex-funcionários porque se aposentaram, certo? E um terceiro que está na ativa hoje, né? Isto, aí tu imagina qual a importância disso, dessa formação, né? Continuada, dessa formação rápida. Sim. É um trabalho que eles oferiram ao final cerca de R$30, R$35 a hora. Aí tu imagina, será que isso não impacta na renda desse servidor? Porque eles trabalharam 20 horas, 10 horas em cada dia, eles têm um aporte financeiro de 700, R$800, né? O Carlinhos, então me pediu só para te dar uma olhada mais para essa câmera aqui de frente, ó, para nós ficar melhor no vídeo. Eu e tu vamos ficar melhor no vídeo. Bom, falamos sobre isso, tu falou sobre questões salariais. Eu queria perguntar para ti sobre o seguinte, a questão da saúde física do trabalhador e saúde mental do trabalhador da prefeitura.
Como é que o sindicato pode intervir ou ajudar nesse apoio? Fábio, nós acreditamos sempre na questão ponderativa, na a questão do poder de convencimento. E junto disso também o poder de conhecimento. Como nós temos conhecimento na área e a gente sabe como implantar esse tipo de ação, né, para que a saúde do trabalhador ela seja tratada como uma fonte primária, né, de necessidade, porque o servidor ele tem que estar num ambiente saudável e seguro. Sim. É uma pena que muitas vezes, né, não tenha havido, né, por uma parte técnica, até mesmo da administração, de informar para esse servidor que quando ele percebe uma insalubridade de 40%, aquilo não é a renda que ele vai auferir, né, no seu salário, mas aquilo é um desgaste. Eu acho uma entrega, claro que esses 40% fazem a diferença, mas a gente quer um ambiente saudável, né, isento de qualquer coisa que possa trazer um prejuízo à saúde do trabalhador. Na verdade, esses 40% eu sempre digo, né, para os meus alunos, não vendam a saúde de vocês por nada, que muitas vezes 40%, lá no final, né, muitas vezes, o que nós temos hoje, uma condição aí nos ambientes de trabalho no geral, né, que a gente tem visto, e tem estatísticas sobre isso, né, 60% dessas pessoas que pensam dessa maneira acabam tendo problemas, né, ou, né, doenças ocupacionais que elas são desencadeadas durante o exercício do trabalho, e eu posso citar as mais silenciosas e que trazem um dano muito maior à saúde. A questão da insuficiência renal, né, as doenças renais, as doenças respiratórias, né, e as doenças digestivas, mas além de tudo isso, o principal é a questão mental, né, a questão psicofísico-mental, né, que a gente também quer trazer para o sindicato, e é uma coisa que já está introspectada dentro disso aí, é um apoio de uma rede de profissionais, né, com essa condição psico, né, que possa dar um aporte, um suporte emocional e psicológico a esse trabalhador. Né? Bom, só atualizando, já passamos 11 minutos do bate-papo, eu quero trazer o assunto de aposentadoria. Muitos dos proventos dos funcionários públicos, quando se aposentam, acabam sendo... Não é retirado, por lei eles não existem depois que se aposentam. Vale alimentação, outros adicionais. Como vocês gostariam que melhorasse essa questão da aposentadoria digna do funcionário de Camaquã? Fábio, como eu reiterei no teu questionamento anterior, né, nós temos que sentar, a gente tem que, de forma ponderada, né, ter um bom diálogo com a administração, né, com os colegas, enfim, com os colegas de sindicato. Acreditamos, né, que podemos avançar muito nesses aspectos, porque para a gente que vive a área jurídica também, né, hoje nós temos muitos precedentes nesse sentido que estenderam alguns benefícios, como, por exemplo, né, a continuidade do funcionário receber o vale mesmo estando de férias. Sim. Essa é uma luta que também ela tem a sua prioridade dentro da nossa, caso eleitos, né, da nossa gestão, ela é uma das prioridades também. E a questão da meritocracia também, né, funcionários que se desdobraram muitas vezes porque eu sempre trato assim, né, a liderança não tem nada a ver com o cargo, mas sim pelo comportamento, né? E o comportamento de muitos servidores que a gente conhece aí foi extremamente exemplar. Então, meritocracia também fará parte da nossa discussão junto à administração pública. É novidade para mim, porque o CEPERGS, por exemplo, aqui não aceita essa questão da meritocracia em matéria de salário que o governador está mandando. É uma coisa nova de conversar. Mas vamos trocar no assunto aqui do que fala sobre benefícios e descontos, tá? Aqui, como vocês têm uma quantidade de gente muito grande, são milhares de funcionários, mais seus dependentes, obviamente a movimentação da folha de pagamento da prefeitura acaba atraindo olhares de empresas financeiras, como também de comércio, prestadores de serviços, para que esses servidores consumam seus produtos nesses ambientes que eu estou falando. Obviamente, quando o sindicato diz, olha, eu quero associar a tua empresa para
você dá um benefício para o nosso trabalhador. Isso como vocês podem ampliar, melhorar esse negócio? Fábio, eu, sinceramente, como uma pessoa sensata, né, e as nossas discussões são baseadas na sensatez, eu, quanto mais é oferecido, né, nos oferecem produtos, né, questões conjugadas com algum benefício financeiro, né, como empréstimos, enfim, né, é um serviço no geral. Quanto maior as oportunidades de ofertas, a gente tem que partir de um princípio, né? Se eu tenho uma única oferta, eu vou me deter, vou tentar cumprir com essa oferta. Mas se eu tiver 3 ou 4 ofertas e eu tiver a condição de oferir só uma delas, mas aquele intuito consumerista que cada um de nós tem, faz com que a gente exacerbe essa condição de se privar, né? Não, a gente, infelizmente, né, eu acho que a gente tem que sentar com essas empresas, né, e atrair, obviamente, né, mas tem que ser uma coisa bem pensada, né, porque muitas vezes, né, também a gente tem uma contrapartida e eu posso te oferecer um exemplo prático, né, a questão, né, que hoje que vai se aduzir muito é a questão do TecBis, mas hoje a gente sabe, né, as consequências, as causas e o aporte. Hoje um serviço é oferecido por tal valor, mas aí como tem essa inconsistência no TecBis, muitos acabam ainda oferecendo mesmo assim com essa inconsistência, só que com um aporte maior de juros, né? Eu tenho um exemplo prático. Uma colega minha foi consertar um devido equipamento que normalmente custaria R$ 170. Só como há essas insuficiências, a própria empresa colocou um juro de R$ 100 em cima de 170. Isso é extremamente inconsistente. Pois né? é, eu vou ter que entrar no assunto desse TecBis aí. Não tem problema. E eu acho que é importante isso aí. O que aconteceu? O que vocês vão fazer para trazer de novo a vontade das empresas quererem aceitar e correrem atrás do TecBis? Fábio, a gente tem já empreendemos algumas reuniões e a gente quer deixar o comércio tranquilo, que até o mês de dezembro a gente estará com ele normalizado. Certo. Só que tem algumas agravantes, né, acerca do TecBis, e eu vou ser bem claro, tem coisas que não foram exponenciadas ainda, né, nesse contexto, né. A questão não é a questão do TecBis, tem uma questão de inconsistência, né, de insuficiências também, que isso é desde quando eu entrei na prefeitura, em 2006, lembro que era cartão, né, os Sim, cardzinhos. já tinha esse problema. E por que se agravou? Não, isso aqui não é uma crítica, é um alerta que eu trago aos meus colegas servidores, que algumas práticas levaram que chegasse nesse ponto as coisas. Hoje, como a gente fala, né, é um deságio. Se alguém me oferece R$ 1.000 num determinado cartão ou num card, para que eu tenha que devolver 800 para ele, obviamente. O que tem acontecido ao longo desse tempo, e eu tenho como comprovar e provar isso também, porque eu passei... Sim, mas nada é obrigatório. Nada é o obrigatório. funcionário aceita ou não, né? E eu vou te dizer, vou mais longe ainda, e a culpa não é desse comerciante, porque eles foram procurados por uma necessidade. Sim, né? mas assim, esse desencaixe, esse volume de dinheiro que não foi pago ao comércio, como vai ser resolvido? Olha, Fábio, como todos sabem também, a gente teve não temos mais a contribuição sindical, enfim, aquelas coisas. O que nós vamos fazer, né? Nós já iniciamos as tratativas, eu no sábado, né? Não falando nem como candidato, mas falando como servidor, alguém que traz uma ideia para contribuir, independente de quem vai ser a diretoria do sindicato. A gente tem crédito, desde o tempo dos bombeiros, né? A gente recuperou um crédito também que estava nessa condição por não ter, à época, a taxa de incêndio, que nos tirou um aporte muito grande. O que a gente vai resolver? A gente vai solicitar à prefeitura as informações, né? Que elas sejam mais céleres, né? Para que a gente saiba realmente, porque hoje tu não tem como se apossar do que realmente
o servidor recebe daquilo que ele tem uma disponibilidade a seu favor Sim. como crédito. E aí demonstra, aí dá o desencaixe. Um exemplo bem prático, assim, ó. Hoje, um servidor, o Carlinhos tem R$ 500 de limite no TecBiz, mas o Carlinhos tem R$ 500 de limite no TecBiz da Somuca. Só para lembrar, temos 1 minuto, Paulinho, tá? Tá. Não, Fábio, eu só tenho a agradecer. Foi uma decisão baseada no companheirismo, na luta por querer que o seu colega servidor, e eu quero que qualquer servidor, seja ele independente do cargo, seja ele um operário que nem eu, né? Mas que ele não deixe de acreditar que ele pode ter uma busca por um aporte maior, não só financeiro, mas dentro dos concursos internos da prefeitura. E eu não quero ser exemplo, mas eu, como operário, o último concurso eu fiz para procurador do município. Imagina se eu não tivesse tentado, se tivesse medo de tentar. Não, e eu vou mais longe. Um dia eu me propus a ser procurador do município e eu serei. E esse funcionário público que está aí, que acha, né, que ele tem que se manter ali porque ele foi o concurso, ele tem que crescer, ele tem que trazer uma informação maior, né? E acredito na força do nosso servidor. Sim. Não representa uma classe específica, representa todos os nossos servidores. Muito bem. Esse é o presidente Carinho do Simuca, deu a Paulinho 20 minutos e 1 segundo, tá? Certo. Muito obrigado pela tua presença, desejo sucesso, caso eleito, nessa proposta de vocês, e que o funcionário público de Camaquã seja o mais valorizado disso tudo. Muito obrigado, viu? A gente agradece, Fábio, e sempre a gente sabe, né? A gente não tem um óbice em vir até a rádio, porque a gente sabe da isonomia, né, que tu tens em relação a qualquer assunto que envolva a comunidade. Exatamente. Muito obrigado. Bom, vamos para o intervalo. Logo depois do intervalo, o segundo candidato, segunda chapa, bate o papo comigo aqui ao vivo. A informação da acústica cada vez mais perto de você.